Graça e paz. Estamos meditando na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos lendo esta carta e a intenção nossa é ler mesmo. Ler e deixar que Deus, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Hoje vamos iniciar o capítulo 7 de Romanos. Vamos tomar como leitura inicial o versículo 4, Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Que Deus revele ao nosso coração esta verdade e que torne esta verdade uma realidade na nossa experiência. Irmãos, a maioria das pessoas conhecem Romanos 7 como um alento para a questão do pecado em suas vidas. Eles focam em frases desassociadas do contexto, como: eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem libertação disso. A resposta é: graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele liberta. Esses pontos, essas questões, essas frases, eu estou tirando aqui de Romanos capítulo 7, versículos de 14 a 23, você pode conferir. Mas, irmãos, essa é uma descrição de quem ainda vive na carne. Carne aqui é natureza pecaminosa. Pecado que habita aqui é natureza pecaminosa. Paulo também chama isso de corpo desta morte, essa natureza apodrecida que o pecador carrega em si. Miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele liberta. Romanos capítulo 7, versículos 5 e 6. Aí está mostrando duas realidades diferentes. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vejam, os irmãos, aqui no versículo 5, Romanos 7:5, diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne. Carne aqui é a natureza perversa. Está nítido aqui. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas aqui também tem a ver com a natureza pecaminosa. Então aqui diz que as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então aqui nós temos uma realidade de quando nós vivíamos segundo a natureza caída, o homem velho, a natureza pecaminosa. Só que o versículo 6, nós temos outra realidade diferente, porque diz assim: agora, não mais quando vivíamos, mas agora, porém, libertados da lei. Esse libertados da lei é o versículo que nós ouvimos no início, Romanos 7:4. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos. Prestou atenção? Estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, porque agora temos uma realidade nova, a graça, o evangelho, o espírito. Então, irmãos, muitos olham para isso, aquelas frases que destaquei, superficialmente e com certa irresponsabilidade, e se sentem aliviados, alegando o seguinte: não tem jeito de viver vida santa, não tem jeito de vencer o pecado, é a natureza que faz isso com a gente, é o pecado que habita em mim, é o diabo que me domina. A gente consegue algumas coisas, mas perdemos outras para o pecado, para o diabo, para a tentação. E assim vamos levando o nosso cristianismo capenga. É assim mesmo. E com isso se exime, se isenta de responsabilidade, se acomodando
numa posição falsa. Mas convido os irmãos a olharmos Romanos 7 com temor, com mansidão e sem preconceito, ou seja, com conceito pré-estabelecido na mente. Não, eu aprendi assim, me ensinaram assim, é a minha opinião. Não, esquece isso. Vamos olhar para Romanos 7 com temor, com mansidão e sem preconceito. E iremos descobrir que esse texto de Romanos 7 não apoia o pecado na vida dos crentes em Jesus. Pelo contrário, ensina a vida liberta e santa em todos os aspectos. Podemos identificar 3 atitudes em relação à lei, porque a lei está sendo tratada aí pelo apóstolo Paulo em Romanos 7. Mas nós podemos perceber aí 3 atitudes em relação à lei. 2 são rejeitadas e uma recomendada pelo apóstolo Paulo. São elas o legalismo, a libertinagem e a liberdade para cumprir a lei. Esta é a recomendada pelo apóstolo Paulo, a liberdade para cumprir a lei, liberdade em Cristo. Os legalistas encontram-se debaixo da lei e sujeito a ela. Eles acham que o seu relacionamento com Deus depende de observarem a lei, e assim buscam ser salvos e santificados pela lei. O legalista enfatiza regras e regulamentos para alcançar a salvação e o crescimento espiritual. O legalismo é tão obstinado que coloca as regras acima de Deus e das necessidades humanas. O legalista acredita que, cumprindo as regras, ou que é pelo cumprimento das regras que o indivíduo se torna merecedor do favor da salvação divina. E até se esforçam, os legalistas se esforçam, mas sentem-se arrasados pelo fato de que a lei não pode salvá-los. Você percebe que é essa luta que vemos em Romanos 7? Os libertinos vão para outro extremo. Os libertinos não estão nem aí para a lei. Eles se entregam às práticas libertinas. Se sentem livres da lei. Se sentem livres de qualquer obrigação para com suas exigências da lei. E aí, solta a franga, peca, não está nem aí, não respeita ninguém, não respeita a lei de Deus.
O terceiro grupo, os que estão livres, estão e são livres em Cristo, estão livres para cumprir a lei. Esses se regozijam tanto em sua libertação da lei, pela morte no corpo de Cristo lá na cruz, que lhes traz justificação e santificação, como na sua liberdade em Cristo para cumprir a lei. Deleitam-se na lei, por ser a revelação da vontade de Deus, mas reconhecem que a força para cumpri-la não provém da lei, mas do Espírito, da vida de Deus em nós, de Cristo em nós. A lei é a vontade de Deus revelada para nós. E eu amo a lei de Deus. Ela é a vontade de Deus. Mas eu não consigo obedecer a lei, porque eu não tenho condição. Mas aí entra a graça de Deus. Primeiro me salvando, depois me dando a condição. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Esse é o tipo de vitória que Deus quer que você conheça, que nós conheçamos. Não mais eu, mas Cristo. Os legalistas estão sujeitos à lei, tá? Presta atenção. Os legalistas estão sujeitos à lei. Os libertinos repudiam a lei. E os livres em Cristo amam a lei. Eles amam cumprir a lei. Mas cumprir a lei pelo amor que é a vida de Cristo em nós. Romanos capítulo 7:12. Ora, a mulher casada está ligada pela lei. Não é. Não pode ser 7:12? Não é 2, 7:12. Deixa eu ler novamente, tá? Romanos, só um pouquinho. Romanos 7:12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Você vê? A lei é boa. Paulo está dizendo, a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Então, irmãos, a dificuldade não está na lei de Deus, porque ela é boa, ela é justa, ela é santa. Onde está a dificuldade, então? A dificuldade se encontra na natureza pecaminosa do homem caído. É aí que reside a dificuldade com a lei de Deus. A lei exige o que o pecador não tem a menor condição de corresponder. E nem a lei dá essa condição para você. Quem dá essa condição é a graça de Deus, é o Cristo, é o Filho de Deus. A graça realiza em nós o que a lei requer de nós. Preste atenção, aquilo que a lei de Deus, que é boa, santa e justa, requer de você, a graça lhe dá a condição. Romanos capítulo 6, versículo 14.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se você está debaixo da graça, é uma situação, é uma realidade. Mas se você está debaixo da lei, sujeito à lei, aí você está ferrado, porque você não vai conseguir mesmo, não. Você não tem condição. Então, irmãos, é isso que Paulo está ensinando em Romanos 7. Você pode depois estudar com atenção, versículo por versículo. Qual é o objetivo da lei dentro do propósito de Deus? Qual é o objetivo da lei dentro do propósito de Deus? Bom, mostrar ao homem o que é o pecado. Primeiro, mostrar ao homem o que é o pecado. A lei não tem um papel de salvar. É como um raio-x que não tem a função de curar, mas mostrar a doença. A lei tem como principal encargo diagnosticar o coração do ser humano e mostrar o quão podre, depravado, afastado de Deus, maligno ele é. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei mostra a nossa transgressão, o nosso pecado. Está apontando para o nosso pecado. Olha aí o pecado. Pecado que habita em mim. Pecado que domina. Olha a natureza aí. Você pode até tentar obedecer à lei, mas você não consegue. Aí está. Uma vez que temos a consciência do pecado, podemos então apelar para a graça de Deus. Não é? Uma vez que nós temos essa consciência, podemos apelar para a graça de Deus. A lei não serve para salvar o pecador, porém ela evidencia o pecado desse pecador. A lei descobre a doença, o evangelho dá a cura, a graça traz a cura, Jesus Cristo. A lei também tem uma intenção, um objetivo de provocar a natureza pecaminosa do ser humano, provocar a natureza pecaminosa do ser humano, a fim de que o incrédulo veja o quão pecador é e quão impotente é contra o pecado e o quanto precisa de um Salvador. Sem a lei, eu não posso ver a gravidade do meu pecado. A lei precisa revelar, provocar a minha natureza, para que eu descubra quem eu sou, de fato. Para que eu veja o quão grave é a minha situação, o meu pecado. Contudo, só a lei, sem a graça do Salvador,
o meu estado só piora. Torna-se pior ainda. Todo pecador precisa descobrir o quão imunda, suja, inútil, imprestável e miserável é a nossa carne, ou seja, a nossa natureza. Foi o que o Espírito, irmão Vavá, revelou ao apóstolo Paulo. Ele até deu um grito. Quando ele descobre isso, ele diz: miserável homem que sou. Estou ferrado, estou lascado, miserável homem que sou. Mas aí Cristo se apresenta, a graça de Jesus para nos libertar. A lei também nos foi dada por Deus para nos fazer perder toda a esperança em nós mesmos e na justiça própria, na nossa justiça própria. Perder toda a confiança em nossos recursos e méritos. Irmãos, é preciso que tal realidade produza em nós uma total desistência quanto ao fato de que não podemos vencer o pecado por nós mesmos, na base de esforço próprio, esforço legalista. Não há qualquer esperança de vitória enquanto confiarmos na nossa carne. Nenhuma esperança. Precisamos compreender que nós não somos capazes. Nós não somos capazes. Quando estivermos diante de Deus, Ele nos mostrará que nós não somos capazes. O Senhor Jesus só aceita casos perdidos, viu? O Senhor Jesus só aceita casos perdidos. Você é um caso perdido? Você é um caso impossível? Por isso que a proposta de Deus, a proposta do Evangelho, é nos levar à morte no corpo de Cristo na cruz. Viu? Por que Deus nos levou à morte? Por que Deus olhou para nós e disse: tem que morrer? Tem que morrer, pecador perverso, senão não pode ser salvo. E por que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e nos levar a morrer com Ele? Estou crucificado com Cristo. Por quê? Porque você é um caso perdido. Você é um caso perdido. Você é um caso impossível. Tem que morrer para começar de novo uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, é isso. Não tem outro jeito. Não tem outra alternativa senão a cruz. Deus quer que não apenas compreendamos que somos um caso perdido, mas também chegarmos ao fim de nós mesmos. Deus quer que não apenas compreendamos que somos um caso perdido, mas também chegarmos ao fim de nós mesmos, e isso é morte, é a cruz. Nenhum cristão pode experimentar
uma vitória definitiva sobre o pecado enquanto não aprender a dizer: miserável homem que sou. Não é o outro, não. Não é olhar para dizer assim para o outro: miserável desgraçado. Não, eu mesmo, miserável, desgraçado, pecador perverso. Enquanto não chegarmos a esta revelação, nós não vamos encontrar uma saída disso. Não podemos vencer o pecado sem antes desistirmos de nós mesmos na cruz. Prestou atenção? O que eu tenho que deixar, hein? Qual o costume? Qual o pecado que eu tenho que deixar? Você tem que deixar você mesmo. A renúncia principal é você mesmo. Não podemos vencer o pecado sem antes desistirmos de nós na cruz, porque é lá que vamos perder a vida pecaminosa com Cristo. O segredo dessa desistência de si mesmo é aceitar a nossa morte com Cristo na cruz. É isso, aceitar a nossa morte. E é aqui que reside a nossa maior experiência de vitória e de triunfo. E é aqui também que começa a vida de Deus em nós, que começa a vida de Cristo em nós. Estou crucificado com Cristo é a primeira condição para experimentar esta vida de Cristo, esta vida de Deus, o viver de Cristo em nós. A lei não me salva do pecado, mas ela me conduz àquele que pode me salvar do pecado. Ela me conduz ao Salvador. Como é bom ser entregue pela lei, a lei de Deus, ao Salvador, Jesus Cristo. Como é bom render-se a Ele, recebê-lo em nós, para que Ele seja o Senhor da nossa vida. Sabemos que quando o Senhor foi crucificado, o Senhor Jesus não só tirou os nossos pecados, mas também crucificou a nossa pessoa. Fomos crucificados com Ele. Sabemos que quando o Senhor morreu na cruz, não apenas levou os nossos pecados, mas também nos crucificou com Ele, crucificou com Ele o nosso velho homem. Já conhecemos o ensino de Romanos 6. Você já conhece. Sabemos que a questão do pecado foi resolvida e nós mesmos fomos crucificados juntamente com Cristo. Hoje, todos aqui presentes, entendem o que aconteceu na cruz? É uma pergunta. Você entende o que aconteceu na cruz? É muito importante que você entenda o que aconteceu na cruz, de fato. Precisamos perceber que uma coisa é o Senhor Jesus realizar a salvação e outra é recebermos essa salvação. É como uma comida preparada. É como preparar uma comida. Mas outra coisa é comer a comida.
Paulo ensina que nós precisamos receber a morte do Senhor. Precisamos receber a morte do Senhor. Ele já fez, ele já morreu. Ele já nos fez morrer, mas nós precisamos receber. Romanos 6 nos mostra que cada um de nós é um morto, está morto, está morto. Voltando para o versículo 4 de Romanos 7, meus irmãos, também vós estáis mortos à lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Nós não vamos entender esta expressão, mortos para a lei, se não entendermos que, segundo a lei, todos nós estávamos condenados a uma pena só, a morte. Todos nós nascemos neste mundo condenados pela lei de Deus. Já nascemos sob pena de morte. Vamos ouvir o texto de Gálatas 2, 19 e 20, que é um texto muito citado aqui por nós. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, vejam, irmãos, eu pela lei, Paulo está dizendo, eu pela lei, ou seja, segundo a lei, conforme a lei, de acordo com a exigência da lei, morri para a lei. Ao morrer para a lei, morri para aquilo que a lei está exigindo de mim. Ao morrer para a lei, eu morri para aquilo que a lei está pedindo, está determinando, está exigindo. E ao morrer, a lei foi cumprida. As determinações da lei foram cumpridas, porque eu morri. E agora? Agora a lei ficou satisfeita. A lei ficou satisfeita. Porque a lei pede a minha morte. E pela lei, segundo a lei, eu morri para ela. E eu agora estou morto para a lei, e a lei está satisfeita comigo.
Como foi que eu morri? Como foi que eu morri pela lei para a lei? Eu morri crucificado, porque a sequência do texto diz: eu morri crucificado com Cristo. Então eu posso dizer aos irmãos que eu sou um executado nessa execução. Eu sou um executado nessa execução, a execução do Calvário, quando Jesus morreu lá. Eu fui executado lá, no corpo de Cristo. E, ao mesmo tempo, eu estou dizendo: eu aceito a minha execução. Então, eu sou executado nessa execução e, ao mesmo tempo, eu estou dizendo: eu aceito. Eu estou lá no corpo de Cristo, executado, e, ao mesmo tempo, eu estou aqui de fora dizendo: eu aceito a minha execução no corpo de Cristo, a minha morte no corpo de Cristo. Estou crucificado com Cristo. Alguém pode perguntar: não é uma experiência de Paulo? Essa crucificação não é apenas uma experiência elevada, a mais alta do apóstolo Paulo? Não, não. Paulo falou: meus irmãos, preste atenção aqui, meus irmãos, também vocês também estão mortos, vocês também morreram para a lei, pelo corpo de Cristo. E Paulo também escreveu para a igreja de Corinto, dizendo que todos morreram lá, nessa execução com Cristo, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Que coisa boa, que coisa boa, que esse perverso pecador aqui, estou falando de mim, esse perverso pecador foi crucificado com Cristo. E eu estou agora falando da nossa morte para a lei, pelo corpo de Cristo. Agora a lei ficou de bem comigo. A lei ficou de bem comigo, porque a graça não anula a lei. Pelo contrário, a graça estabelece a lei. Morremos segundo a exigência da lei, porque éramos transgressores da lei. A lei foi escrita, irmãos, para nos abençoar, porque tudo o que a lei diz é coisa boa para nós. Paulo falou isso. A lei é boa. O que você pensa da lei que aborda a família? Honra teu pai e a tua mãe, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Estamos falando da família. O que significa essa lei obedecida? Significa a segurança do lar, a honra da família, a felicidade da família, a confiança mútua no seio da família. Assim são os mandamentos todos. Os mandamentos em qualquer área. A lei é boa, santa, justa, mas o homem é transgressor. Por isso, depois da lei ser lançada para o bem, ela é também agora uma punição para os transgressores. E a nossa morte para a lei no corpo de Cristo é para pertencermos a outro, disse Paulo. Que outro? Que outro?
aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. E nós juntamente com Ele. Mas é morrer para ser de outro. E a gente precisa entender isso. Porque tem um texto que é um texto bem forte. Tem muita gente que não gosta nem de ouvir, nem de ler. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora você vai entender essa história de ser de outro. Era de um, passou a ser de outro. Quem comete o pecado é do diabo. A marca do diabo é pecado. Quem comete o pecado é do diabo. Mas eu sou de Jesus. Com a marca do diabo em você? Você não é não, você é teimoso. Você é um teimoso. Mas de Jesus você não é não, você é do diabo. E vamos parar de evasivas. Porque tem gente que é assim, né? Quem comete o pecado é do diabo. Ah, é verdade. Quem comete o pecado é do diabo. Mas aqueles que estão lá fora da igreja, aqueles que estão lá fora da igreja, cometem o pecado, então tem a marca do diabo. Mas nós que somos daqui de dentro da igreja, crentes daqui de dentro da igreja, cometemos pecado e somos de Jesus. Que conversa é essa? Somos de Jesus? Somos de Jesus coisa nenhuma. Mas eu sou crente, pois então é crente do diabo. Eu sou pastor, é pastor do diabo. Se vive no pecado, se tem essa marca maligna, é do diabo. Eu não vou lhe dizer que você que comete pecado é do diabo, mas eu posso dizer que a palavra de Deus diz que quem comete o pecado é do diabo. Por isso nós precisamos morrer no corpo de Cristo. Morrer no corpo de Cristo para pertencer a outro. Como que eu deixo de ser do diabo para ser de Jesus? Pela morte no corpo de Cristo. Morte para a lei no corpo de Cristo. Aí a gente faz a transferência. Aí agora a marca não é mais P, é S. Santo. Agora tem o documento. Mudou de dono. Jesus morreu e ressuscitou para ser o dono de todos aqueles que com ele morreram e ressuscitaram, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus.
Os dois últimos aspectos aqui são resultados do primeiro. Tanto deixar de ser do diabo como dar fruto são resultados da morte no corpo de Cristo. Esse fruto só pode ser produzido em nós mediante a nossa morte e ressurreição com Cristo. Esta morte com Cristo é a condição para que uma pessoa produza fruto para Deus. Essa morte com Cristo é a condição para uma pessoa ressuscitar, lógico. Primeiro tem que morrer para uma pessoa renascer e depois dar fruto para Deus. Deus nos levou a morrer no corpo de Cristo para colocar em nós a vida frutífera do seu Filho, Jesus Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Está nisto o poder de dar fruto.